Olá, eu sou Cláudia Alegrete, consteladora familiar e terapeuta sistêmica integrativa. E hoje eu vim falar sobre um assunto muito polêmico que é o aborto. Seja ele provocado ou não, consciente ou não, ele traz um impacto muito grande para a nossa família. Eu vou falar sobre 3 leis que são pilares dessa abordagem sistêmica que eu trago. O porquê que isso acontece, quais as consequências para os nossos filhos, para nós mesmos, para o nosso relacionamento e como trabalhar esse tema, ter um outro olhar para isso, para que a gente possa liberar o caminho dos nossos filhos, para que eles sigam a vida dele mais leve. E aqui eu quero deixar claro que eu não trago minha opinião, juízo nenhum de valor, se é certo, errado, favor ou contra, nada disso. É uma abordagem sistêmica e dentro de tudo que a gente vê nas constelações familiares. Porque o que eu percebo que famílias que tratam esse tema se transformam, os filhos se transformam e é maravilhoso ver isso, poder perceber e participar disso. E é isso que eu quero trazer um pouco aqui. E para que eu possa falar sobre isso, eu vou falar dessas 3 leis naturais. Essas leis foram observadas durante muitos anos. Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele observou durante muitos anos muitas famílias, tribos africanas, e ele percebeu que existem 3 leis naturais que regem os relacionamentos. E ele colocou isso no papel, para sorte nossa. É como a gravidade sempre existiu, é uma lei da natureza, ela sempre existiu, sempre esteve lá, só que alguém foi lá, observou, colocou no papel, e quer a gente goste ou não, ela existe, e ela tá lá, e se a gente pular de um prédio, a gente vai se esborrachar. Qual é a primeira lei? E eu vou dar uma pincelada aqui, tá? Porque é um tema muito extenso. Mas para que eu precise conversar sobre isso, eu vou falar antes da lei. Mas antes, eu vou falar que eu não vou falar sobre aborto, e sim como que foi tratado. Como que foi tratada aquela vida, aquele ser vivo naquele momento. Se foi acolhido como filho ou se ele foi esquecidinho ali do lado. E aí não importa aí o motivo. Essas 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que ela diz? Toda vida pertence a uma família. Toda vida tem direito a pertencer ao sistema familiar. E quando se exclui uma vida, existem consequências que normalmente sobrecaem aos descendentes. Quer dizer, se eu faço uma exclusão, muito provavelmente o meu filho vai se manifestar de alguma forma, porque é muito comum a gente ver que os filhos manifestam aquilo que os pais não podem olhar. Então, é esse olhar que eu trago aqui. Um exemplo da exclusão. Quando o aborto é ocorrido e esse filho não é incluído, isso já é uma exclusão e já rompe aí essa lei, já transgride essa lei. Outro exemplo é você é contra, julga seu pai, não gosta da atitude dele, porque ele separou da mãe, casou com outro, ou qualquer outra coisa desse tipo. Você exclui esse seu pai da sua vida. Ou, se você não exclui da vida, mas de qualquer forma exclui do coração. Muitas vezes, esse filho, um filho seu, pode se vincular sim a ele, porque o sistema familiar ele é tão forte, a consciência coletiva do sistema faz com que aconteçam coisas, faz movimentos para que alguém olhe essa pessoa que está excluída e inclua. Porque cada um tem ali, tem o direito de pertencer. Então aí seu filho às vezes começa a ter o mesmo comportamento do seu pai, se você não gosta,
ou algum sintoma também, ou tem aquele amor louco por ele, que você nem sabe de onde vem, já que vocês nem estão muito próximos. E é uma forma do sistema fazer, e acaba se gerando, muitas vezes tem famílias que têm padrões, tem pessoas que falam, nossa, essa família é um padrão acontecer tal coisa, ou doença, ou vício, algum comportamento, uns chamam de karma, outros de padrão, que se repete ao longo de várias gerações. Muito provavelmente, se olhar, tem exclusões aí, pessoas que foram excluídas. E o sistema vai se movimentando para que isso seja visto. A outra lei, a primeira é pertencimento, a segunda é a ordem ou hierarquia, que é cada um tem um lugar na família, é a ordem de chegada na família. Então quem chegou antes, quem chegou depois, e é menor. Então, por exemplo, eu cheguei depois do meu pai e da minha mãe. Eu sou a menor e eles são os maiores. Na hierarquia, eles são os maiores. E nos filhos, nos irmãos também existe essa hierarquia. O primeiro, o segundo, o terceiro. E quando a gente vem para a família e a gente tem esse lugar, é nesse lugar que a gente tem força. Que a gente tem força para ir para a vida, para conquistar, para ter êxito na vida. E quando a gente sai do lugar, isso, nossa, a gente faz muito. Quando a gente sai do lugar, a gente perde essa força. Um exemplo disso, eu resolvo ser mãe, mandar no meu pai e na minha mãe. Eu estou saindo do meu lugar de filha. Ou eu quero tomar o lugar da minha mãe, cuidar do meu pai como se fosse a minha mãe. Eu estou saindo do meu lugar de filha. Ou o irmão menor, por exemplo, que quer mandar no irmão maior. Coisas assim. E essa ordem, ela existe. É natural. Vamos pensar lá no Homem das Cavernas, por exemplo, que antigamente o primeiro filho ia caçar, o segundo ficava tomando conta de casa. A gente foi evoluindo, mas isso existe. Essa ordem, ela existe. E quando quebrada, causa muitas consequências. É a hora que você percebe que você não tem um lugar ali na vida. Nenhum lugar tá bom, você não se encaixa, ou tá pesado demais para você, porque você não tá no seu lugar. Imagina quando você quer ser mãe do seu pai e da sua mãe, é pesado demais para você. Que você saiu ali do seu lugar. Então, no aborto, quando essa vida não é incluída na família, existe uma exclusão, a quebra do pertencimento, e existe uma desordem entre os irmãos. Então, aqui já se quebram duas leis, e por isso que causa tanto impacto na nossa família. Como eu falei, quer que a gente goste ou não, essas leis, elas agem sobre nós. A terceira lei, ela é a lei do equilíbrio, da troca, é o dar e receber. Aqui não voga o relacionamento entre pais e filhos, mas sim relacionamento entre iguais. Então é amigos, relacionamento no trabalho, entre marido e mulher, isso sim voga. E quando que a gente quebra? Quando a gente ou tá dando mais ou tá recebendo mais. Precisa ter esse equilíbrio. Muitos relacionamentos se rompem por conta disso. Quem só fica recebendo, por exemplo, tem uma hora que às vezes não dá conta. Fala, nossa, eu não mereço aquela pessoa e cai fora. Não aguenta. Ou quem tá dando muito de repente começa a falar, nossa, só eu que faço, só eu que fico um peso muito grande para a pessoa. Aí vem a ingratidão ou se sente invisível, não é? Então, quando a gente olha para essas leis, quando tem esse conhecimento, a gente percebe que saiu, que transgrediu alguma dessas leis. E é mais fácil a gente voltar.
voltar para o nosso lugar, voltar a não julgar para que não seja nada excluído, a gente consegue trabalhar melhor com isso aí. E agora, o porquê que acontecem essas exclusões? Primeira coisa que eu vejo aqui, e foi o meu caso inclusive, é a falta de conhecimento. Porque eu não sabia que fazia tanto impacto, que causaria tanto impacto na minha família, na minha filha. Eu não sabia disso. Depois que eu comecei a estudar a sistêmica, é que aí sim caiu a minha ficha e eu fui trabalhar isso. E existe o tabu, aquela coisa, né, de não se falar sobre isso. É mais antigo, mas tem. Existe a culpa. Tem mãe que se culpa muito, ou por ter provocado o aborto, ou mesmo não. Tem mães que mesmo sem ter provocado, se culpa porque o filho ela não conseguiu que o filho vivesse. Não é? Ou é muita dor, muito sofrimento. E a gente ameniza. Então, assim, só foi um mesinho, é só um óvulo. A gente ameniza. Eu fiz isso. É só um mesinho, não é nada, mas só que não. A hora que a gente percebe, aí pega. Então, assim, a dor e o sofrimento também faz com que a gente abafe isso, não é? Aí, só que isso, quais são as consequências disso para a família? Para o casal, muitos casais se separam depois de um aborto, principalmente quando não é falado. A mulher faz e não conta para o homem. É muito comum a gente ver isso nas constelações. E de outras formas também. Muitas vezes é tão sofrido para o casal que um sofre daqui, o outro sofre de lá. E um não conversa com o outro porque acha que vai piorar a situação. Vai sofrer mais, vai doer mais. Só que aí um pensa que o outro não está ligando e começa a acusar, começa a criticar e muitas vezes acaba se afastando. Para mãe, a gente percebe muito que a mãe muitas vezes ela não se sente livre para fluir com aquele amor para o outro filho, porque de alguma forma ou ela se sente culpada ou ela sente que falta algo nela, como se um pedaço dela tivesse ido com o filho dela, e realmente vai. Só que quando ela inclui esse filho no coração, ela se torna completa de novo. E esse fluxo do amor, ele vai tranquilo, ele escorre para os seus outros filhos. Então, se você percebe que tem alguma coisa aí, é difícil as mães falarem isso, assumir isso. Mas se tem alguma coisa aí que você percebe, poxa vida, tá faltando aí, não tô conseguindo fluir com esse amor pro meu filho, e eu sei que eu amo demais. Dá uma olhada para isso, porque pode ter sim um amor interrompido aí, talvez até não seja com você, em outras gerações aí. Mas se for o seu caso, olhe para isso. Você vai ver que isso flui de outra forma e te traz uma leveza maravilhosa. Então, são esses fatores assim que a gente vê mais. A mãe se pune muito, como eu já falei, a culpa é seguida de punição. Normalmente uma culpa que corrói, ela é seguida de autopunição, que é a autossabotagem. E aí a mãe não pode ser feliz, ou ela não pode viver e depois ela ter uma doença, ou ela não pode ter filho, ou ela não consegue se entregar para outro relacionamento, ou ela é super protetora com os outros filhos, e por aí vai. E para as crianças, para os outros irmãos, como que isso funciona? Para os outros irmãos, muitas vezes a criança, ela sente que tem esse irmão, é inconsciente, mas ela sente, porque
essa energia está na consciência coletiva. Essa vida, ela está na consciência coletiva. Então, o seu filho sente. E ele sente e muitas vezes não sabe o que fazer com isso. Então, é a hora que, numa constelação, a gente vai ver o filho está totalmente vinculado. Ele está ali, deitado junto com aquele irmão que não viveu. E muitas vezes também vem para ele aquela angústia. E ele não sente que tem a permissão para viver, ou a permissão para ter uma vida leve, uma vida boa, uma vida feliz, porque o irmão não teve. Então a gente chama isso de amor, porque é por amor, mas é um amor cego, é um amor que às vezes até adoece. E assim, em casos mais sérios, a gente vê que a criança realmente não sente que tem a permissão para viver. Ela pode ter doenças graves, ela pode começar com aquelas brincadeiras muito perigosas de querer voar com capa e realmente pular. E ela pode também ter assim, ter muitos, como se fala, situações de tristeza profunda. Em outros casos também, o que a gente vê? Crianças muito irritadas, ou que não conseguem dormir à noite, não conseguem ficar sozinho, a luz apagada, ou tá sempre sentindo falta de alguma coisa, nunca nada tá bom, e esse aí vai ser um adulto que cresce assim, essa angústia, que não sabe de onde vem, o que faz. A vida pode estar maravilhosa, como já tem caso assim de uma moça com mais de 40 anos, minha vida é maravilhosa, um comercial perfeito e sempre me falta algo. Aí a criança ou adulto já não consegue se posicionar, ter um lugar na vida, é mais tímido, não fala, não se posiciona mesmo, porque não tem esse direito. Essa mulher, por exemplo, ela era era uma gravidez gemelar, e a mãe perdeu e não percebeu. E é muito fácil disso acontecer, tem pesquisa sobre isso até, mesmo nos dias de hoje. Então, ela não sabia. A hora que ela descobriu, foi uma transformação. Foi muito nítido de ver o posicionamento dela. Ela começou a se permitir. Então, às vezes a gente fica uma vida inteira com algum problema, sendo que está ali lá no comecinho, bem no começo. E olhar para isso é essencial. Então, a criança muito irritada, por exemplo, até bronquite e asma, a gente já viu, né? São várias situações aqui. Ela nunca se sente amada, por exemplo, compra sempre de duas peças. Às vezes é um adulto, eu não tô sempre indecisa e compro 2 cores, 2 peças disso, 2 peças daquilo. Então vem uma angústia que não se sabe da onde. Por exemplo, tem gente que já fez de tudo e isso continua. Ela não se encaixa em nenhum lugar, em nenhum trabalho. Não existe receita de bolo aqui, tá? Não é porque acontece isso que tem um irmão excluído. Não é. Eu tô trazendo o que a gente vê nas constelações, o que é muito constante nas constelações, muito recorrente. De fato, isso existe e é assim. Então, assim, se isso te toca de alguma forma, se é o seu caso, olha para isso com carinho, sem julgamento, com amor, porque só você sabe qual era o seu momento, pelo que você passou. Mas se permita se abrir e olhar para isso e dizer: eu tenho um filho, eu tenho mais um filho.
que você vai ver que as coisas começam a mudar. É um movimento que se já começa a refletir na família, não é? Aqui, o que acontece? Eu falei sobre os impactos no casal, na mãe, no filho, e como que a gente pode trabalhar isso. Nas constelações a gente consegue, sim, trabalhar isso, mas a gente também pode fazer internamente um exercício sistêmico para começar a olhar para esse filho, porque muitas vezes não é um processo rápido. Para mim não foi rápido. Quando eu vi a primeira vez, não foi, não consegui. Na segunda constelação que eu consegui sim fazer essa inclusão. Então, muitas vezes não é um processo rápido, mas esse exercício já começa a te ajudar a olhar primeiro para você com carinho, a olhar para esse seu filho, olhar para o amor dele e o seu amor por ele, porque esse vínculo de mãe e filho já existe no momento da concepção. Na essência, existe esse amor do vínculo, mas a gente nega, a gente deixa de lado, porque é mais fácil do que sofrer. Por isso também muitas vezes a gente nega, mas ele existe. E esse trabalho é bem importante de ser feito. Então, assim, a primeira coisa é se olhar com carinho, se aceitar, foi o seu momento, e como foi, só é da sua conta. Então não importa se foi lá na adolescência, se foi provocado, se foi tal, não importa, isso diz respeito a você. Mas seus filhos precisam saber sim, e o pai também. Então assim, a primeira coisa é começar a abrir sua consciência para essa visão. Primeiro é querer, né? Precisa escolher mudar, escolher trabalhar esse tema. E aí, fazer esse exercício de se aceitar, depois olhar para esse filho, olhar para o amor desse filho, porque a hora que você se conecta, você vê, você sente o amor desse filho por você. E aí você se alegra com ele, porque ele é um filho. E não importa se ele está aqui ou não, ele é um filho, a gente precisa se alegrar com ele. E quando a gente coloca esse filho no coração, a gente fica inteira, e os nossos filhos também. Porque quando aquele filho que está ali vinculado àquele outro irmão percebe que os pais veem aquele filho, acolhe o filho, coloca no coração, ama o filho, aquele irmão, ele se vê no direito de amar com leveza, o amor que cura. Então, por isso que é um movimento tão bonito. Essa inclusão no coração acaba reverberando para a família inteira, reflete na família inteira. E aí, você se aceitou, você inclui ele no coração e depois conta. Quando tiver muito sólido dentro de você, internamente, você conta. E aí depende a idade de cada filho, como esse processo vai ser, não é? E eu faço esse convite. Deixo aqui um exercício sistêmico, não é uma constelação, mas é um exercício sistêmico para você começar a olhar para esse filho. Para uns pode ser mais rápido, para outros não, mas com certeza esse movimento já vai refletir em você, nos seus outros filhos, na sua família. Então eu faço esse convite. Tem o PDF aqui embaixo com esse exercício. Você pode escolher também ouvir em áudio
também tem aqui a opção para você fazer. Eu sou Cláudia Alegrete, consteladora familiar, e tô aqui se você precisar tirar dúvida, conversar, eu tô aqui à disposição. Eu sei que não é um tema fácil, não é, mas é muito importante olhar para ele, principalmente se você tiver outros filhos. E aí, eu vou fechar com uma frase do Bert, que eu não sei se eu vou guardar inteira aqui, que toda pessoa está em paz quando tem no coração todas as pessoas, Toda pessoa está em paz quando todas as pessoas da família têm um lugar no seu coração. E é isso. Foi um presente estar aqui com vocês. E por isso eu deixo aquele presente também para vocês. Olha lá. Obrigada.